Salve, salve, meus queridos seguidores! Hoje, mais uma vez, vamos navegar por este mundão proibido. Por isso, novamente conosco está aqui nosso amigo, consultor e historiador André de Pierre, para tratar de um tema que, além de interessante, vai sim lhe chocar e muito. E se você acha que eu estou exagerando, vou lhe dar uma pitada. Os sumérios estiveram no Brasil? Os sumérios tinham uma grande ligação com os tupinambás, com o tupi. Quem descobriu a América? E mais, quem descobriu o Brasil? Para mim não passa de um dogma essa coisa de que Colombo descobriu a América, o Cabral descobriu o Brasil. Um dogma? Como assim? Dogma dentro da história que é ridículo e a gente vai derrubando com o tempo. Não. Pode parar por aí, André. Por acaso você tem provas do que está dizendo? Aliás, vou lhe dar uma colher de chá. Você tem pelo menos evidências? Então essa é uma prova arqueológica irrefutável da presença dos sumérios na América. Agora vai. Prepare-se muito bem. Assista até o final, senão não vale, porque você está prestes a entrar em um mundo totalmente proibido. Olá, meu nome é André de Pierre, eu sou historiador, sou escritor, editor da editora Anunnaki e da revista Enigmas, também autor da revista Enigmas, tá? Uma revista nova aí no Brasil, que já tem 5 edições, então se você quiser apoiar o trabalho, adquira a revista. E eu também sou pesquisador de campo, em pesquisas de cunho arqueológico, faço expedições pelo Brasil, atrás de mistérios da história antiga, da nossa pré-história, que não são contados pela história comumente ensinada nas escolas, universidades, pelos donos do status quo, né? Pela história mainstream. Bom, hoje eu estou aqui para falar da presença dos sumérios na América, tá? Particularmente no Brasil, Bolívia, Peru, e as evidências disso, os fatos, né? Primeiramente, gostaria de falar para vocês sobre o que são os sumérios ou a Suméria, né? Se você não aprendeu isso ou se você nunca ouviu falar, a Suméria é tida como a primeira civilização da história da humanidade. Ela floresceu ao sul do Iraque, hoje em dia que a gente chama de Iraque, né? Ou antigamente a gente chamava de sul da Mesopotâmia, entre o Tigres e o Eufrates, tá? Próximo ao mar, muito próximo ao rio, ali floresceu uma civilização que basicamente inventou tudo que a gente conhece como civilização, inclusive leis, bairros, numerações de casa, agricultura, pecuária, e principalmente o maior legado, os maiores legados, a roda e a escrita, né? A escrita cuneiforme é tido como o início da história, né? A divisão entre história e pré-história é o início da escrita, o que teria sido uma invenção dos sumérios, tá? E os sumérios, diferente dos povos ali da região, eles tinham uma língua também que até hoje não se sabe de qual ramo era essa língua, ou se ela era totalmente original. Ao que parece, ela era totalmente original. E o nome sumério era o nome dado pelos acadianos, que era uma tribo semítica, né, um povo semita, que ao fim ali da Suméria, em mais ou menos 3.000, 3.500 a.C., a Suméria entrou em decadência e os acadianos conquistaram algumas cidades da Suméria, né? Entre os seus reis acadianos nós temos o Sargão, né, que é um dos mais famosos, e ali houve uma certa mistura das línguas, mas o nome Suméria era dado pelos acadianos de língua semita a eles, tá? Os próprios sumérios chamavam a região deles de Quiengir, e eles se autodenominavam Sagigar, né? O povo das cabeças negras, né? Em Quiengir é o lugar a terra dos homens civilizados, né? Então teria a Suméria, que inventou todas essas coisas, condições de atravessar o oceano em direção à América? Ao que parece, sim. O conhecimento de navegação que eles tinham era muito grande,
E como, assim como os deuses Anunnaki do Sumério e outras coisas, como a escrita cuneiforme, migraram da Suméria para os outros países mais próximos, ali para os outros povos e tribos mais próximas, como as da região de Canaã, região do Levante, Anatólia, Egito e etc. Ao que parece, a navegação também, principalmente para a Fenícia, migrou da Suméria, do sul da Mesopotâmia, para Fenícia, tá bom? E quais seriam as evidências de um povo desse na América? Para mim, nas minhas pesquisas como historiador, que não sei se vocês me acompanham, para quem for me acompanhar aqui de agora, a partir de agora, vai ver que eu sou um historiador do revisionismo histórico, tá? Que tenta revisar a história antiga, a pré-história principalmente, para que a gente saiba essa origem tão obscura da humanidade que, eu não sei se vocês já perceberam, é totalmente mal explicada, né? Eu também sou um defensor da teoria dos astronautas antigos, mas isso é uma outra história, tá bom? Uma história para um outro vídeo. Contudo, existem provas da presença dos sumérios na América, o que é algo que pareceria extremamente impressionante, dito pela primeira vez, né? Aqui no mapa, no sul do Iraque, seria mais ou menos aqui a região da Suméria. Eles teriam que ter atravessado tudo isso daqui para chegar até a América, o que parece que é muito, né? Contudo, se nós considerarmos que os polinésios com pequenas canoas atravessaram daqui, dessa região, até aqui a América, por 12 mil quilômetros, ali os sumérios teriam que 7, 8 mil quilômetros para desbravar, com canoas, não barcos que nem tinham os sumérios, até barcos com velas, seriam 8 mil, mais ou menos 7 mil, 8 mil quilômetros. Do Oceano Pacífico, os polinésios teriam que ter atravessado, e eles atravessaram 12 mil quilômetros em canoas, tá bom? Então, para mim não passa de um dogma essa coisa de que Colombo descobriu a América, o Cabral descobriu o Brasil. Isso é um dogma dentro da história que é ridículo e a gente vai derrubando com o tempo. Então outros pesquisadores de fora do Brasil estão tentando fazer isso. Mas vamos às evidências. Eu dei start, o que deu start nas minhas pesquisas, e vocês viram o meu outro vídeo, né, no canal Mundo Proibido, sobre as pirâmides da Amazônia. O que deu start nas minhas pesquisas não foram as pirâmides da Amazônia, mas sim a presença de um frei no interior de São Paulo, em Botucatu, chamado Frei Fidelis. E eu fui estudar a história desse cara e descobri que ele falava sumério. Isso na década de 50 do século passado. O Frei Fidelis recebeu esse ensinamento de um homem chamado Davi Ben Youssef, que ele se autodenominava um pansemita ortodoxo, e foi expulso de um templo, do templo de Jerusalém, né, da sinagoga de Jerusalém, e ficou errático pelo mundo até encontrou o Frei Fidelis e ensinou para ele o sumério, porque ele já sabia falar o tupi, o guarani e outras diversas línguas antigas interessantes. E o Frei Fidelis detectou que o sumério e o tupi não eram tão diferentes, né? Então a gente já começa pelas evidências linguísticas que já tinham sido relatadas por Bernardo Azevedo, por Ludwig Schoenhagen, né, em livros antigos da década de 30 do século passado. E no século XIX, historiadores brasileiros eram entusiastas desse assunto da presença pré-colombiana na América, de povos do Oriente, principalmente, nesse caso aqui a gente chama de Oriente Próximo, tá bom? Então, a primeira evidência vem aqui, ó, da Bolívia, tá? Próximo a Tiahuanaco, próximo ao Lago Titicaca, foi encontrado um prato com inscrições cuneiformes dentro, gente. Inscrições cuneiformes. Então essa é uma prova arqueológica irrefutável da presença dos sumérios na América. Esse prato foi chamado de Plato del Chanco porque existiam milhares desse prato e estava sendo utilizado para dar comida aos porcos e água também para esses animais. E a maioria desses pratos foram destruídos, e na década de 50 do século passado os arqueólogos chegaram lá
arqueólogos bolivianos, e não identificaram que escrita que era aquela que tinha dentro, para você ver como a escrita cuneiforme e o sumério não era conhecido na época, e foi mais ou menos na época que o Frei Fidelis aprendeu o sumério e dizia sobre a presença dos sumérios no Brasil, em livros dele, né? Então a gente já vê os arqueólogos encontrando esse prato mais ou menos nessa época, e isso foi arquivado, tá? Esse prato foi um desses pratos foi arquivado e reencontrado em 2002 por arqueólogos. Vocês podem procurar aí Fonte Magna das Américas, o prato da Chanco, e ver as escritas cuneiformes que inclusive já foram traduzidas, e tem um livro sobre o assunto do Dr. Clyde Winters, tá bom? Então, é a primeira prova irrefutável, Fonte Magna das Américas, o prato da Chanco, que provavelmente isso está sendo ocultado da população em geral, que é uma fonte magna que a gente chama, é um achado arqueológico incrível e que é pouco falado, tá? E que é ocultado dos nós brasileiros e sul-americanos, tá bom? Muitas pessoas vendo minhas palestras, o meu canal, né, vendo o meu trabalho, foram ao Bolívia e falaram: nossa, André, realmente o prato está lá no museu, né? E também junto no museu tem o monólito de Pococha, que é uma estátua de mais ou menos 2 metros de altura, que tem inscrições suméria-acadianas nela, e também inscrições semíticas, tá? Como eu já disse, o acadiano tem um semítico com ele, e o sumério basicamente foi a invenção da escrita, veio do sumério, né? Então nós teríamos aí uma mistura dos semitas com o sumério, nesse monólito muito próximo, que foi encontrado muito próximo à Fonte Magna das Américas, tá? E isso é absolutamente incrível, porque os sumérios, primeira coisa, pela escrita, dá para datar mais ou menos em que época esse prato foi feito. Mais ou menos 3.500 a.C., porque o tipo da escrita é um cuneiforme do período Ur-3, tá bom? Isso é absolutamente impressionante. 3.500 a.C., um povo que vem do sul do Iraque e traz a sua cultura para a Bolívia, ali onde nós temos a Porta do Sol, Tiahuanaco, que vocês já ouviram falar. Isso é absolutamente impressionante. Também aqui no Equador nós já temos algo mais controverso. Isso que eu falei para vocês, do Plato del Chanco e do monólito de Pococha, é certo. Isso é certo, é irrefutável, tá? Então é a prova física da presença. Vocês podem pesquisar. Agora aqui no Equador nós tivemos o caso do Padre Crespi, tá? Que inclusive na revista Enigmas número 4, Túmulo ou Máquina Avançada da Grande Pirâmide, nós temos uma matéria sobre a Caverna dos Taios, ou Cueva de los Taios, tá bom? Que é um assunto que vocês precisam conhecer, vocês que gostam de arqueologia proibida, de história antiga e de revisionismo histórico, tá bom? No Equador, o Padre Crespi teve contato com tribos indígenas nativas da região, que disseram que tinham diversas cavernas ali na região que se interligavam, e dentro dessas cavernas começaram a tirar uma série de esculturas, e muitas dessas esculturas eram parecidas com isso aqui que está aparecendo na tela do computador, tá bom, gente? Inclusive eu vou até esperar quando voltar, esculturas parecidas com essas, com os Anunnaki, né? Outra coisa importante sobre os sumérios, né, nessa história, isso aqui é uma escrita cuneiforme, tá? Para quem não conhece, vocês podem também estar pesquisando no Google e ver a legitimidade. Muitas esculturas que foram encontradas no Equador são parecidas com essa aqui, tá bom? Essa e etc. E tem termos linguísticos. Eu vou falar de dois assim que são mais famosos, que é o caso do sacerdote rei sumério, se chamava Patesi, né? Seria o líder daquele povo. E se vocês lembrarem, por exemplo, da cidade de Potosí, na Bolívia, né? Na Bolívia também tem uma cidade chamada Ur, e essa cidade de Ur tem casas de caniço, assim como tem na Mesopotâmia até hoje. E se vocês lembrarem dos barcos de junco utilizados no rio Tigre e Eufrates e no lago Titicaca, vocês vão ver que são idênticos, tá? Então também tem essas evidências físicas e outras milhares que não dá tempo de falar num vídeo muito curto.
Mas agora vamos para o Brasil. No Brasil, como o Frei Fidelis pesquisou, existiam para ele evidências da presença dos sumérios na América, e isso foi o start do meu trabalho. Em Botucatu Bufete, o que parece, tem duas esculturas nas Três Pedras, que nomeada pelos geólogos como naturais, mas em volta ali, em toda a costa, você não acha nada igual. E eu fiz umas medições no local e percebi que realmente tem algumas evidências de ação humana, como alinhamentos arqueoastronômicos e etc, tá bom? Mas o mais importante sobre a presença dos sumérios no Brasil é a história do caminho Peabiru. Vocês já ouviram falar a palavra Nibiru, né? Que seria o planeta dos deuses sumérios, né? Que seria dos Anunnaki, mas não é bem assim. Isso a gente pode até falar em outro vídeo, mas não é bem assim. Mas eu estou querendo falar da palavra. É uma palavra suméria, Nibiru, e Peabiru. Esse caminho Peabiru é muito parecido o nome, Peabiru. Era um caminho que é de São Vicente até Cusco, ou até o Oceano Pacífico. É um caminho pré-colombiano, uma rota que os nativos utilizavam muito antes da chegada de Colombo, né? Esse caminho Peabiru é traduzido como caminho do mato amassado. Só que tem uma problemática nessa história toda, e isso vai deixar pulga atrás da orelha de vocês. Quem foi o construtor do caminho Peabiru, segundo os nativos? Foi Sumé. É isso mesmo, é para deixar o cabelo em pé. Sumé, exatamente o nome que os acadianos davam aos sumérios. Sumer, o Shumer. Esses foram o construtor do caminho Peabiru, dessa estrada. Agora, o mais interessante é que os jesuítas confundiram as bolas, pelo jeito, né? Como os sumérios foram redescobertos no século XIX, o que parece que os jesuítas nunca tinham ouvido falar essa palavra Sumer, ou Shumer. Então eles acharam que o construtor do caminho Peabiru tinha sido Tomé. Então daí ficou aquela história de que São Tomé teria construído o caminho Peabiru, ao que hoje parece extremamente absurdo, levando em consideração não só essas evidências arqueológicas, evidências físicas e evidências linguísticas, mas também que Tomé não tem nada a ver com Sumé, que o nome é realmente Sumé de Sumério, né? Então nós teríamos essa evidência. Inclusive na Paraíba, onde estive, né, fazendo pesquisas arqueológicas, tem uma cidade chamada Sumer, né? E segundo Ludwig Schoenhagen, os sumérios tinham uma grande ligação com os tupinambás, com o tupi, mas isso fica para um outro vídeo, onde eu quero contar para vocês sobre mais evidências desses povos do Antigo Oriente na América, não só dos sumérios, tá? E é óbvio que esses povos, assim como os sumérios, tinham deuses que não eram metafísicos, como esses Anunnakis, que eram deuses que reinavam sobre eles e conviviam sobre eles, e isso também é uma outra história. Então, se você gostou desse vídeo, apoie a revista Enigmas, que é uma revista única no Brasil que trata de revisionismo histórico, teoria dos antigos astronautas, mistérios da história, história antiga, arqueologia, tá? Uma revista única realmente no Brasil. Você pode apoiar esse trabalho. O link vai estar na descrição do vídeo. E agradeço muito ao Wagner por essa parceria e abrir o canal Mundo Proibido para eu estar trazendo todo esse conhecimento com base científica, tá bom, gente? Então, também se inscreva no meu canal, www.youtube.com.br, e você também pode fazer uma solicitação como um amigo para mim no Facebook. É só colocar André DPR lá, eu aceito todo mundo, tá bom? Aproveita que ainda tem espaço lá para os amigos, quando acabar daí vai dar só para seguir. Mas você pode ser meu amigo lá no Facebook, eu vou aceitar todo mundo, por mais estranho que você seja, tá? Eu sempre falo isso, né? Por mais estranho que você seja, eu aceito você lá no meu Facebook. E também me siga no Instagram, é só colocar também @AndréDPR que você vai estar me encontrando lá. Tá bom, gente? Um grande abraço e até o próximo vídeo.